Aqui eu acho que eu vou conseguir abrir. Se eu não conseguir, eu te peço, tá? Tá bom. Eu vou ficar aqui auxiliando, também fazendo algumas outras coisinhas, mas aí qualquer coisa, a senhora. Tá, não, por isso para você não ter que também ficar tão preocupada com esse assunto. Ó, quer ver? Eu acho até que eu fiz um slide do assunto da aula, tu consegui projetar, né? Sim, professora, foi. Aqui está o segundo árbitro, poder e Isso, dever. é a segunda. É, perfeito, perfeito. Então, eu acho que eu vou conseguir, Bianca, você pode ficar sossegada. Maravilha, então, professora, mas qualquer coisa pode gritar que eu vou estar aqui. Tá bom. Vou iniciar o stream. Tá certo. Inclusive, um aviso geral, a aula anterior está postada no YouTube da faculdade. Essa aula também vai ser postada, então todas as 4 aulas de nivelamento vão ser disponibilizadas para acesso posterior, caso vocês queiram procurá-la. Então, só verificar no YouTube da faculdade. No mais, a gente está registrando a presença de vocês. E, repetindo, é essencial que assistam às 4 aulas para que possam participar do nosso processo seletivo em 30 de abril. Professora, fica à vontade. Bianca, a Olivia fez uma pergunta, ela não conseguiu entrar pelo link e ela assistiu pelo streaming semana passada. Ela Não, também terá registrado a presença ou não? sim, tem registrado. Assim que eu tenho me passar a lista de pessoas que acompanharam pelo stream. Tem como Ah, fazer esse registro também pela faculdade, mas no momento eu ainda não tenho essas visualizações. entendi, entendi. Tá certo. Mas em tese não vai ter nenhum problema. Mas caso tenha não passe, a gente pode pensar em algum outro mecanismo para contornar isso, não prejudicar Hoje ninguém. ela está aqui, hoje ela está aqui. Pode falar, César. Oi, bom dia. Bom dia. Eu só pedi para perguntar aqui antes de começar a aula, porque não tem muito a ver com a aula. Eu só queria saber se depois que a gente começa a participar do NEPA, ele conta como um grupo de estudo, como que... Ele é um núcleo de estudo, sim, é como um Tá, grupo de estudo, que antigamente chamava iniciação científica, é uma atividade semelhante, que participa, inclusive, de congresso de iniciação científica e tudo. Ele é um núcleo de estudos com os outros grupos que existem. tá bom, obrigado. Nada. Só complementando, professora, a diferença, talvez, César, eu não sei de qual ano você é, se você já teve experiência com outros grupos de estudos. A diferença que eu vejo maior do NEPA para os outros grupos de estudos é porque a gente também é um grupo de competição, então a gente usa um caso prático como forma de estudar. E aí, o que eu posso falar como aluna que participa e participou do NEPA é que é um grupo que requer muito mais trabalho do que os outros grupos de estudos que costumam Assim ser. você espanta a meninada. Mas é verdade, a gente não vai enganar ninguém aqui. Então, assim, por outro lado, também traz maiores recompensas. Você vai aprender muito mais, você vai ter uma segurança É maior. atividade prática que não é comum nos grupos de estudo, né? Exato. Sem contar que costuma auxiliar muito aqueles que querem se inserir no mercado de trabalho da arbitragem. Então, assim, falando de uma forma muito pragmática, o NEPA não compensa se você quiser só as horas complementares. Agora, se você quiser aprender, é aqui o seu lugar. Muito bom. Muito bem, minha gente. Então, vamos lá. Muito obrigada, Bianca. Então, bom dia de novo, agora formalmente gravando para aqueles que estão na sala e os que estão no streaming. Nós temos hoje, aliás, é um grande prazer para mim poder conversar de novo com vocês nestas aulas chamadas de nivelamento, né, da arbitragem, e a nossa proposta de hoje é esse tema segundo, que fundamentalmente tem por objetivo tratar da figura central da arbitragem, que é o árbitro. A minha primeira recomendação é que vocês tenham para compreensão desse tema, que é um tema fundamental, vocês tenham sempre muito próxima a lei de arbitragem, porque além de a lei dedicar os artigos
13 a 18, a figura do árbitro, vocês poderão perceber que todas as disposições, inclusive no que diz respeito ao procedimento, à sentença, a anulação da sentença arbitral, todas as disposições têm como núcleo, né, o árbitro. Sempre a figura do árbitro é a figura central. Isso porque, claro, a arbitragem, para que ela tenha sucesso, ela depende do árbitro. Isto é o ponto fundamental. Por isso que essa figura é tão bem regulada, né, na lei, que é uma lei simples, né, concisa, mas bastante precisa e preocupada com essa questão do árbitro. Então, quem é o árbitro? Eu espero também que vocês tenham lido aqui, ao menos os 2 artigos que nós deixamos à disposição em torno do árbitro, né, do Carmona, e sobre o árbitro da Selma Lemes, ambos professores, como vocês devem lembrar, autores do projeto que se converteu na Lei 9.307 de 96. O árbitro, quem pode ser árbitro? A proposta da lei é muito simples. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes. A professora Selma Lemes chama a atenção que esse enunciado não é porque é simples, não é profundo, ou seja, é muita coisa que ele exige. A capacidade aqui, claro, é a capacidade civil. Não se está exatamente falando da capacidade técnica, tendo em vista que qualquer pessoa física, sempre e não jurídica, né, poderá ser nomeada como árbitro. No entanto, sem dúvida, o aspecto mais relevante dessa qualificação, que parece simples, apenas ser capaz e ser destinatário da confiança das partes, é exatamente esta. Esta é a parte sensível. Para ter a confiança das partes, é que o árbitro tem que ter qualidades tais como, né, capacidade técnica, ser uma pessoa que inspire confiança, sabedoria, temperança, justiça, ou seja, aquelas qualidades intrínsecas de quem se espera de um bom julgador. É necessário ser bacharel em direito para ser árbitro? Não, não é necessário. Não há qualquer exigência, aliás, de qualificação educacional, profissional, mas, evidentemente, é o bom senso que indica que o bom árbitro será aquele que tenha afinidade com o tema em discussão e tenha afinidade com o direito. Por quê? Porque a arbitragem se constitui, como nós vimos na semana passada, num processo jurisdicional. Então, é muito importante, claro, que ou o árbitro, ou algum dos árbitros, já que nós podemos ter vários árbitros a formar um tribunal arbitral, o indicado é que ao menos um dos árbitros seja bacharel em direito, aliás, bem mais do que bacharel em direito, normalmente seja um profissional do direito com elevada qualificação, tendo em vista que nós não podemos esquecer que o árbitro fará o papel de juiz. E aqui um ponto que eu já antecipo, que eu chamo a atenção de vocês para o artigo 18 e o artigo 31 da Lei de Arbitragem. O árbitro equivale, sim, ao juiz estatal. A diferença é que o juiz estatal tem investidura permanente, por causa do concurso que ele fez e a nomeação que recebeu do Estado, e o árbitro tem investidura transitória. Alguém está árbitro, não é árbitro. O juiz não, o juiz é juiz. O árbitro está árbitro.
mas é só isso que faz a diferença entre ambos. Porque uma vez nomeado, ou seja, investido, o árbitro tem exatamente a mesma função jurisdicional do juiz estatal e julga do mesmo modo com um juiz estatal, como nós também já falamos na semana passada, de forma vinculante, ou seja, a sua decisão é obrigatória para as partes envolvidas no processo. Seguindo aqui nas questões relevantes com o árbitro, né? O árbitro, quando nós temos um colegiado de árbitros, que vocês lembram, se denomina tribunal arbitral, pode haver árbitros de diferentes áreas, aliás, convém, como eu disse, que alguém sempre tenha uma sólida formação jurídica e uma sólida formação no próprio processo arbitral, na própria arbitragem, mas também é recomendável que haja árbitro com especialização no tema de fundo do conflito. Aliás, este é um dos grandes atrativos da arbitragem, como nós também já conversamos, não é? Que é a possibilidade do processo ser julgado por alguém que tenha especialização no tema decisório, no tema de conflito. Como, por exemplo, há um número bastante significativo de arbitragens envolvendo contratos de construção, sejam contratos de construção privados, sejam os contratos públicos, uma área que demanda muita atuação arbitral, sem dúvida pode ser e costuma ser muito conveniente, por exemplo, ter um árbitro engenheiro, não é? Que vai dar uma segurança técnica, inclusive, aos demais integrantes do painel. A nacionalidade do árbitro interessa? Não, e esta é uma outra característica bastante universalizadora da arbitragem. O árbitro que atua numa arbitragem no Brasil, nacional, submetida à lei de arbitragem brasileira, não precisa ser brasileiro. Assim como acontece no exterior com relação a nós. Nós podemos atuar como árbitros fora do Brasil, normalmente sem nenhuma restrição. Então, o árbitro pode ser de qualquer nacionalidade. Chamo a atenção de vocês, inclusive, que na lei dos contratos das parcerias público-privadas da União, na lei federal, há uma exigência de que as arbitragens envolvendo os entes públicos da União, o ente público da União, deva ser em português e aplicado o direito brasileiro. No entretanto, não se faz nenhuma ressalva sobre a nacionalidade do árbitro, o que significa que é livre no direito brasileiro a indicação de pessoa de qualquer nacionalidade. O juiz pode ser árbitro, o membro do Ministério Público pode ser árbitro, o deputado pode ser árbitro. Normalmente não, porque a legislação de regência destas carreiras proíbem que atue o juiz que está no exercício da judicatura como árbitro. Aliás, a proibição não se impõe, essa proibição não se impõe só para o magistério. O juiz está proibido de atuar como em qualquer outra área. Eu acabei de dizer que o árbitro é igualzinho ao juiz, mas ele chama árbitro, não existe juiz arbitral. E aqui, antes de nós falarmos da parte dogmática e jurídica do tema, nós temos que também falar sobre vários problemas que envolvem o mau conhecimento e a má prática, o mau uso da arbitragem por alguns setores. Então, não existe juiz arbitral. Como, aliás, eu disse, não existe profissão de árbitro. Aí vocês vão falar, mas o seu amigo Carlos Elias, aí de quem você está usando o slide, diga-se de passagem, ele tem um escritório que ele só aceita atuar como árbitro. Sim,
é uma opção dele, uma opção profissional. Ele é um advogado, professor, que, depois de ter advogado e atuado como árbitro, entendeu de especializar-se na sua função profissional para apenas aceitar indicações como árbitro e não mais aceitar patrocinar causas como advogado. No entanto, isto não faz dele um árbitro profissional, nem muito menos um juiz arbitral. Não existe a profissão de árbitro. Mas, infelizmente, a gente encontra na prática muitas patologias, como essa excrescência aqui, uma carteira de juiz arbitral. E essas pessoas de má índole, né, que querem lesar a fé pública e prejudicar o Instituto, inventam coisas como essas, uma carteirinha de juiz arbitral. Isto daqui é um 171, quer dizer, não, isto daqui é um estelionato, isto não existe. Né? Então, isso tudo que eu estou mostrando são casos reais que foram esclarecidos, né? E coibidos por intermédio não apenas do Ministério Público, mas de uma autorregulamentação que é muito importante na nossa área. Um dos órgãos mais importantes de autorregulamentação é o CONIMA, mas não só. Várias associações, aliás, todas elas voltadas ao prestígio da arbitragem, também se preocupam em colaborar para que não hajam práticas desse tipo, né? E para que a arbitragem seja aplicada no Brasil dentro dos padrões éticos internacionais. Né? E logo nós vamos falar o que são esses padrões éticos internacionais, as chamadas soft law. Também não existe curso para formar juiz arbitral. Não é? As pessoas se tornam árbitro justamente porque adquirem conhecimento na área de arbitragem, passam a atuar na área de arbitragem, dão aulas sobre arbitragem ou atuam numa área conflituosa, como eu disse, da construção civil, e têm capacidade e preparo para dirimir uma questão desta área, mas não existe curso. Ah, mas professor, eu já vi, inclusive fala que é reconhecido aqui, tudo pilantragem. Se vocês virem um curso para formar árbitro, juiz arbitral, isto não existe certificado de árbitro. Então, de novo, essas coisas horrorosas aqui, por favor, denunciem ao CONIMA, ao Ministério Público, mas nunca façam esse curso. Aproveitando ainda essas patologias, quero chamar a atenção que árbitro é árbitro, mediador é mediador. Não existe árbitro mediador. Para mediador e conciliador, como nós referimos no nosso encontro passado, existem sim cursos inclusive gerenciados pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que estes profissionais atuam, inclusive, no Poder Judiciário, como mediadores, conciliadores, mas dentro do Poder Judiciário. O árbitro não tem nenhuma relação com os mediadores, não há curso oficial de árbitro, não é? E, portanto, também tomem cuidado com esta questão. De novo, essas ofertas. Então, como é que se torna árbitro? Eu já havia mencionado. Torna-se árbitro com o prestígio que se adquire pelo conhecimento demonstrado, pelas relações negociais com os agentes que atuam na arbitragem, pelo reconhecimento dos demais profissionais que atuam na área, etc. Então, também não cria muitos requisitos para ser árbitro. Então, o que precisa para ser árbitro? Precisa ter este capital de conhecimento, tá certo? Muito bem.
Como é que as partes escolhem os seus árbitros? Eu não estou vendo aqui se tem mão levantada, gente, me chama atenção, tá? Porque quando eu ponho esses slides, eu não consigo ver se alguém levantou a mão, mas fiquem à vontade para levantar a mão. Como é que se escolhem, antes de falar como se escolhem esses árbitros, os métodos de indicação, é importante estabelecer também algumas questões. A primeira delas, qual é a relação que existe entre os árbitros e as partes? Normalmente, quem deverá indicar os árbitros serão as partes, salvo se elas escolherem um regulamento numa arbitragem ad hoc, numa arbitragem institucional que tem uma outra forma de indicação, que esteja delegado, por exemplo, ao presidente da instituição indicar os árbitros. Ou, se acontecer, de não haver acordo entre as partes sobre a forma de indicação, e esse impasse gerar necessidade de que seja um juiz estatal que nomeie o árbitro. E nós vamos voltar a falar, então, aquele assunto que ficou também enunciado no nosso encontro passado, sobre a ação do artigo 7º, né, da lei de arbitragem. Mas, normalmente, então, quem escolherá são as partes, leiam-se os advogados, quem conhece os bons atores, né, da arbitragem são os advogados que atuam na arbitragem. Então, normalmente, quem vai indicar, quem vai sugerir a atuação desta ou daquela pessoa como árbitro é o advogado que atua na causa. Mas o fato de as partes indicarem os árbitros, não significa que tenha entre partes e árbitro qualquer tipo de vinculação. Mesmo aqueles árbitros que normalmente são indicados a uma formação comum na composição do tribunal arbitral, uma parte indicar um coárbitro, a outra parte indicar um outro coárbitro, e estes dois coárbitros escolherem um terceiro para ser o presidente do tribunal arbitral. Estes coárbitros indicados por cada uma das partes devem ser tão independentes, e já vamos ver o quanto isso é importante, né? Tão independentes quanto aquele que foi escolhido de outra forma. Não há nenhum vínculo, muito ao contrário. O árbitro tem que ter as mesmas qualidades do juiz, o que significa tem que ter equidistância, imparcialidade, independência, como nós já vamos ver logo mais. De outro lado, sim, formam-se entre árbitro e partes, primeiramente, uma relação contratual. Os árbitros são contratados para atuar no processo e julgá-lo. Sim, são contratados e, portanto, são remunerados para isso. Os juízes também são contratados para julgar pelo Estado e são remunerados por isso. Então, não há nada de diferente. O diferente é que o juiz é pago pelo cidadão, porém, por intermédio da gestão do Estado, e o árbitro é pago pelo cidadão diretamente. Essa obrigação de pagar o árbitro e o fato dele ser remunerado pelas partes não interfere em nada quanto à sua atuação independente e imparcial. Mas, uma vez contratado o árbitro, e nós vamos ver as 3 fases, né? Indicação, aceitação indicação e depois a aceitação e, portanto, a indicação, nomeação e aceitação do árbitro, o fato de ser um contrato privado, uma contratação para uma prestação de serviços, não muda a consequência do contrato, como eu disse na aula passada, de que a natureza da atuação do árbitro, como eu disse na aula passada, que continua sendo atuação jurisdicional, portanto, uma atuação tão pública
quanto à atuação do juiz. Bem, por favor, perguntem se tiverem dúvidas do que eu estou falando, mas então os métodos de indicação. Um grande problema, as partes devem, portanto, quando redigem a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral, devem ter sempre cuidado em ter muito claro como se dará a indicação, a escolha do árbitro. Caso isto não ocorra, é que nós temos aquela patologia que tratamos a semana passada, da cláusula vazia. E se as partes não chegam a um consenso de como indicar o árbitro, será necessária a propositura de uma ação para que o juiz nomeie alguém como árbitro, salvo se o próprio regulamento da instituição de arbitragem escolhido já tiver um método de escolha quando isto ocorrer, quando houver esse impasse, o que, aliás, é muito comum, tá certo? Quando se faz a escolha do árbitro, quando se escreve a cláusula compromissória, no entanto, não é conveniente, desde logo, colocar o nome do árbitro. O importante é que as partes estabeleçam a forma como vão escolher o árbitro. Por quê? Porque podem mudar as circunstâncias, até pode morrer o árbitro que tinha sido escolhido pelas partes, né? Então, não convém, desde logo, colocar o nome do árbitro, mas sim as condições em que se fará a escolha do árbitro, né? A cláusula pode indicar uma autoridade. No meio, indico, sei lá, o diretor da faculdade de Direito para nomear um árbitro caso nós tenhamos uma pendência. Pode ser feito. Não é o melhor, mas pode. Mas o melhor, então, é que conste que vai ser nomeado, como vai ser nomeado o árbitro, quais os critérios de escolha, sem que se tenha, desde logo, o nome indicado. Então, que se use o método previsto na própria lei de arbitragem. Aqui eu vou passar essa indicação só para como se escolhe o árbitro, quem vai ser árbitro. As instituições de arbitragem, normalmente, têm uma lista de árbitros, mas esta lista, de regra, deve ser apenas sugestiva e não obrigatória, de maneira que as partes podem escolher pessoas que não integrem esta lista. Muito bem, César e a não consegui entender o outro nome, Freitas, que levantaram a mão. Podem falar. César? Oi, eu fiquei com uma dúvida em relação a quando você estava falando sobre quando vai contratar um árbitro e a área que ele tem afinidade. E se uma empresa ela é de um ramo, sei lá, específico, não importa, e ela contrata um árbitro, né, não só ela, né, a outra parte também contrata um árbitro, e elas querem que tenha alguma pessoa que seja também da área que elas atuam ali, só que elas não querem contratar mais 2 árbitros para isso. Existe alguma possibilidade de, como se fosse um perito, uma pessoa que o árbitro, no caso, vai consultar sem que tenha que contratar? Entendi. Os árbitros, assim como os juízes, podem nomear peritos. A perícia é uma prova que se realiza, aliás, muito comumente na arbitragem também. Então, nem sempre é possível as partes encontrarem um profissional que reúna todas as qualificações do caso concreto. E aí, este árbitro vai, como o juiz o fará, nomear um perito para fazer a parte técnica, quando esta for necessária, né? Então, não é imprescindível que aquele que é nomeado como árbitro tenha todas as qualificações. Aliás, mesmo, por exemplo, numa arbitragem de construção civil, em que há um árbitro
há um colegiado e tem um árbitro engenheiro, se é necessário que se tenha uma prova do estado técnico da coisa, sempre se usará da prova técnica, sejam pareceres, seja a perícia, e não apenas o conhecimento do próprio árbitro, porque ele está lá para julgar, não para produzir prova. Tá certo? Não sei se ficou claro. Ficou sim, ficou sim. A outra mãozinha levantada é a Freitas. Sim, Pro. Bom dia. Bom Meu dia. nome é Axa. Ah, é AXA mesmo. Eu estava achando Axa. que eram Siglas, né? uma sigla, por isso que eu fiquei na dúvida. Então, AXA, desculpa a ignorância. Não, tranquilo. Todo Aliás, é mundo um acha nome que é bonito. isso. É um nome bonito, AXA. Obrigada. Árabe? Professora, a minha dúvida é a seguinte. A senhora falou que durante, né, o árbitro é escolhido pelas partes e, porventura, pode ser que o árbitro, pode ser que outro árbitro, essa questão de sair um e entrar outro pela vontade das partes, né? Eles não querem Bom. mais esse, aí vem o outro árbitro. Eles escolhem outro árbitro. Imaginando uma situação em que já está bem desenvolvido e o árbitro ele está prestes a Já vou atalhar, porque eu entendi a sua pergunta e já vou esclarecer. As partes escolhem no início o árbitro e elas não podem mudar durante o processo. O árbitro está escolhido, está investido. Não é porque elas desgostam ao longo do processo que, eventualmente, elas possam livremente mudar. As hipóteses de substituição dos árbitros estão restritas a, primeiro, morte ou doença do árbitro que o impeça de continuar na sua função. Segundo, renúncia. Isto, sim, o árbitro tem a faculdade de renunciar quando entender que deva e tem a escusa de consciência. E, em terceiro lugar, quando o árbitro for considerado que ele não detém imparcialidade, né, for acolhida a exceção de parcialidade, de impedimento, melhor dizendo, e aí o árbitro, se declarado parcial, ele será substituído por outro, escolhido pelo método que as partes tiverem estabelecido. Então, o fato das partes indicarem o árbitro não significa que elas tenham uma liberdade restrita de a qualquer momento substituí-lo. Isso daria muita insegurança jurídica, não é? Então, não há esta faculdade. Certo. Professora, e essas hipóteses de substituição do árbitro, isso poderia incorrer em alguma celeridade para todo esse processo, ou justamente a substituição é por um árbitro que tem uma maior experiência para justamente não de novo, a substituição nunca será por questões técnicas. Nunca. Uma vez escolhido o árbitro, não é porque não está gostando do jeito que ele está fazendo que pode ser substituído. O árbitro nunca será substituído por questões técnicas. O árbitro será substituído nessas hipóteses que eu acabei de enunciar. Quando há substituição, claro que, como em todo processo, há uma perda de tempo. Será opção do substituto refazer as provas, refazer as audiências que já tiverem ocorrido, ou continuar do lugar em que o árbitro anterior havia parado. Então, claro, há uma perda de tempo quando há a substituição, mas não necessariamente serão repetidos todos os atos praticados no processo. Mas eu repito, o árbitro só será substituído nas hipóteses que antes enunciadas.
não porque as partes acham que tem alguém melhor que ele para exercer essa função. Isso elas tinham que ter resolvido lá no começo, quando indicaram. Certo, entendi, professora. Obrigada, viu? Tá? Muito bom, gente. Tem mais uma mão levantada? Ciro, diga, Ciro. Ciro? Oi, professora, me ouve? Bom dia. Vou vir aqui rapidinho. Bom dia aos colegas também. Aproveitando essa pergunta da AXA, quando eu tenho uma cláusula escalonada, o árbitro que vai fazer a mediação ou a conciliação anterior, ele é o mesmo árbitro que... Não. Quando tem uma cláusula escalonada, um mediador fará a mediação e o árbitro a arbitragem. Ah, certo. São Inclusive, pessoas distintas. quem atua como mediador não pode, de regra, ser árbitro no mesmo processo, e vice-versa. Entendi. Obrigado, professora. Nada. Mas alguém não. Bom, então, os enunciados aqui dos regulamentos é só para que vocês tenham uma ideia de como as instituições de arbitragem geralmente atuam para a escolha do árbitro, né? Então, como eu havia dito, o sistema normalmente é um sistema livre, embora tenha câmaras que usem o sistema de lista obrigatória, né? Essas listas, elas têm vantagens e desvantagens. Vantagem da lista: quem escolhe o árbitro tem maior segurança, porque sabe que se aquela instituição de arbitragem já verificou a qualidade profissional daquele árbitro e associa seu nome a ele, é porque é seguro escolhê-lo. A desvantagem é tirar justamente a liberdade de escolha e essa maior transparência, né, na escolha, na possibilidade do exercício do direito de vontade, tá? O número de... Então, esse processo de escolha pode ou não ter maior interferência das instituições de arbitragem, dependendo do regulamento que foi escrito. Número de árbitro. O número de árbitro, normalmente, é uma escolha das partes, mas também, em vários regulamentos, esta escolha já está estabelecida. Qual é o número ideal? O número mais comum de árbitro é 3, como eu disse, mas sem prejuízo de poder haver 5, 7, desde que o número seja par, como exige a lei de arbitragem, ou que seja escolhido um árbitro único. Os casos que melhor indicam a escolha de árbitro único são normalmente casos ou de menor complexidade ou casos que têm uma questão assim fulcral para ser resolvida, sem outros desdobramentos. Claro que tem também a questão relativa ao custo. Um árbitro custa muito menos do que 3 árbitros, não é? Mas a questão é importante ser sempre analisada em relação àquilo que se tem no caso, o grau de complexidade, os custos envolvidos, a celeridade necessária e, sobretudo, a segurança que ambas as partes têm, por exemplo, em ter o seu caso julgado por uma única pessoa, né? Então, essa questão é uma questão importante, né? E eu vou passar aqui para uma outra... Eu vou passar para uma outra questão aqui mais importante ainda, que é não só a técnica de escolha, desculpa aqui, isso que dá ficar usando slide dos outros, né? É aqui que eu quero entrar. Mas o que é o tema central, importante na questão do árbitro? É justamente a independência e imparcialidade, que são os atributos exigidos por lei. Se nós formos lá, de novo, para a lei de arbitragem,
nós vamos ver no artigo 13. Aqui, no parágrafo 6º do artigo 13, que as qualidades exigidas do árbitro no desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Estes são os 5 requisitos exigidos pela lei como íncitos necessários à atuação do árbitro. E é justamente neste ponto que reside a maior dificuldade de compreensão, e por isso eu quero rapidamente tratar desses temas, lembrando que tem o próprio Carlos Elias, né, tem justamente a sua tese de doutorado sobre a imparcialidade do árbitro, e esse é um tema extremamente profundo, que há muito material para se discutir, mas é importante entender o que seja independência e imparcialidade, e os demais requisitos, a competência, a discrição e a diligência. É bom lembrar que o árbitro, a atuação do árbitro, é uma extensão, um exercício do democrático da participação popular na atividade jurisdicional. A professora Selma ressalta isso no artigo que ficou para que vocês lessem. Esta participação é importante e, claro, é uma participação que exige muita qualidade de quem atua. O primeiro requisito, os 2 primeiros requisitos para que alguém possa ser árbitro esteja compatível com essa função, é ter as qualidades de independência e imparcialidade, que não se confundem. O que é independência? A independência é não ter nenhum vínculo que torne o árbitro profissional, moral, economicamente, ou até por temor reverencial, por respeito, vinculado a uma das partes, de maneira que ele não tenha liberdade e independência para julgar, por exemplo, contra ela. Então, a independência é uma condição do árbitro de estar objetivamente desligado de qualquer temor, de qualquer relação de dependência com uma das partes, ou com seus advogados, mas com aqueles que estão envolvidos no processo. Então, ela é objetiva. A independência é um fato, uma situação objetiva. A imparcialidade é subjetiva. A imparcialidade é a inexistência de nenhum interesse próprio na solução daquele conflito. Não haver nenhum motivo para que o árbitro tenha interesse em julgar em favor desta ou daquela parte. É, portanto, o requisito da equidistância. O árbitro tem que ser equidistante das partes para que não sofra a influência delas, né? Quer dizer, a influência delas e tenha efetivamente interesse em que uma das partes seja a vencedora naquele caso, tá certo? A independência, deixa eu ver até aqui se... A independência, de outro lado, já vou falar sobre a arguição de suspeição, impedimento, a independência, por outro lado, é justamente essa situação objetiva de não temer julgar de qualquer maneira em face das partes envolvidas.
É importante notar também que independência e imparcialidade não se confunde com neutralidade, e é outro tema que tanto Carmona quanto a Selma abordam nos seus artigos. Ninguém é neutro, não existe julgador neutro, porque não existe pessoa neutra. Pessoa neutra seria aquela criada numa bolha fora do mundo, né? Que só fosse trazida aqui para o mundo quando tivesse que julgar. Essa seria a pessoa neutra. Então, todos nós sofremos influências do meio ambiente e das nossas próprias convicções. Isto é humano, né? Então, é humanamente impossível que um julgador esteja totalmente neutro em todas as situações que lhes são submetidas. No entanto, esta questão é uma questão importante, a da neutralidade, porque um alto grau de neutralidade ou desconhecimento do contexto em que o litígio, o conflito das partes se insere, pode levar a um julgamento absolutamente disparatado. E aí o Carmona, inclusive, dá o exemplo do árbitro belga, né? Então, se você nomeia alguém que é totalmente alheio ao contexto em que o conflito se deu, desconhece a realidade do país onde as coisas estão acontecendo, não conhece a interpretação que se dá à lei, ao direito que deve ser aplicado no caso concreto. Claro que essa pessoa vai julgar mal. Então, excesso de equidistância do ambiente da causa também não é bom. Não é? Então, essa equidistância é com relação às pessoas, mas não que não tenha essa relação com o ambiente no qual se dá o conflito e onde ele tem que ser solucionado. Claro que nas arbitragens internacionais ou transnacionais, envolvendo partes de países diferentes, é sempre muito bom que o árbitro ou os árbitros não sejam de nenhuma das nacionalidades das partes, porque isso dá mais segurança a elas próprias. Mas não quer dizer que deva ter tal distanciamento que não conheça a realidade, tá certo? Quando é que... perdão, eu vou... Porque antes disso, antes de falar eu vou para a revelação. Um dos deveres mais importantes e mais espinhosos do árbitro é o chamado dever de revelação. O dever de revelação está, inclusive, previsto no parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Arbitragem. Esse é um tema muito espinhoso. O que é o dever de revelação? E por que ele é importante? Bem, o árbitro deve, para dar segurança às partes e transparência à sua atuação, ele deve, desde logo, informar, isso inclusive acontece nas instituições arbitrais, com um formulário, um questionário que os árbitros convidados têm que responder, ele deve informar as conexões eventuais que ele já tenha tido com as partes envolvidas ou com seus advogados. Por exemplo, se ele já atuou como advogado para uma das empresas que estão em conflito, se ele já deu um parecer para um dos advogados que patrocina uma das partes, se ele tem um relacionamento íntimo com o advogado ou com o dono de uma das empresas, etc. No entanto, é preciso ter muita habilidade para identificar o que é importante revelar e o que não é importante. E aqui é que temos o nó. Quem decide o que é importante e o que é desimportante de ser revelado? Então, Carmona fala, é importante o árbitro dizer que o filho dele estuda na mesma escola que o filho de um dos advogados? Isso é relevante? Entendo que não.
Mas, e se a parte entender que isso é relevante? Ela vai poder usar contra o árbitro para poder arguir o seu impedimento ou suspeição? Então, essa questão da revelação é uma questão muito tormentosa. E aqui entra a importância das chamadas soft law, das regras de uso e costume de bom comportamento e ética na arbitragem. Vocês vão ouvir muito falar das chamadas soft law, como, sobretudo, de algumas instituições, do AIBA e outras instituições, porque estas instituições, justamente congregando a comunidade arbitral internacional, procura padronizar comportamentos, dando, inclusive, uma lista indicativa, vocês vão ver que é uma lista que tem até cores, né? Vermelho, laranja, verde, uma lista indicativa de situações que precisam sempre ser reveladas, que seria a lista vermelha, situações que podem ou não ser reveladas, porque não são muito importantes, lista laranja, falando do AIBA, e situações que não precisam ser reveladas, que é a chamada lista verde. Então, essa questão ainda é uma questão em construção na prática arbitral. Quais são os limites exigidos desta revelação? O fato é que essa é uma obrigação do árbitro, no entanto, não é toda a situação por ele revelada que vai justificar a perda da sua independência, da sua imparcialidade. Quando o árbitro pode ser recusado? Quando pode ser arguída o impedimento ou suspeição do árbitro? A lei de arbitragem, numa das poucas passagens nesse sentido, remete às hipóteses previstas no Código de Processo Civil brasileiro como sendo as hipóteses que justificarão a arguição de impedimento ou de suspeição do árbitro. No entanto, essas questões ou estas hipóteses não são exatamente fechadas como acontece no Poder Judiciário. Quer dizer, é possível se estender, se ampliar ou se reduzir, né, se mitigar essas hipóteses, mas, enfim, são as hipóteses previstas no próprio Código de Processo Civil. Né? Essa arguição, como é que ela pode ser feita? Quem pode fazer essa arguição, essa recusa do árbitro? E em que momento isso vem ao encontro da pergunta da AXA? Quem pode arguir, de regra, a suspeição, o impedimento do árbitro é quem não indicou o árbitro. Então, estamos aí sempre falando de um tribunal arbitral. E em que momento ele tem que arguir essa recusa, essa exceção? No primeiro momento em que ele fala no processo, e não quando lhe der na telha. Salvo se o motivo que leva a essa condição de perda da imparcialidade se der no curso do processo. É um fato novo que acontece no curso do processo, a parte tem conhecimento, então, no curso do processo, ela poderá recusar o árbitro. Mas, de regra, se a questão é pretérita, é um fato anterior, ela só pode arguir no primeiro momento. Se não o fizer, não poderá fazê-lo posteriormente, porque certamente será apenas uma estratégia para complicar a evolução do processo. A parte que indicou pode recusar o árbitro, só poderá fazê-lo se, depois da indicação, é que ocorrer um fato que o torne parcial. Ou
se quando feita a indicação, a parte não tinha condições de conhecer daquela situação que agora alega que retira a imparcialidade ou a independência do árbitro. Então, momento de arguir a exceção de impedimento ou suspeição ou recusa do árbitro é no primeiro momento que a parte fala no processo arbitral, salvo se o fato ocorrer posteriormente. De regra também, quem poderá arguir essa recusa é aquele que não indicou o árbitro, apenas excepcionalmente o que indicou, quando conhecer dessa situação no curso do processo. Né? Claro que se exige do árbitro ainda, e por isso aqui o destaque ao parágrafo 2º do artigo 21, que ele respeite as balizas do devido processo legal. Quem já estudou o devido processo legal sabe que devido processo legal é garantir o contraditório às partes, é garantir a igualdade de tratamento às partes e, sobretudo, é o julgador atuar com imparcialidade. Então, agregam-se a estas duas qualidades o obrigatório respeito ao devido processo legal, que inclui também, eu acabei não mencionando, a prolação de decisões motivadas, ou seja, livre convencimento motivado, ou que é a garantia democrática de decisões imparciais. Essa recusa do árbitro, ou essa exceção de impedimento ou suspeição, será julgado, quando se tratar de uma instituição arbitral, conforme aquilo que estabelecer a instituição arbitral. E o que é mais comum nas instituições arbitrais? Elas estabelecerem um órgão administrativo, de regra colegiado, para examinar essas exceções de impedimento ou suspeição que sejam apresentadas contra os árbitros que atuam em uma arbitragem formada na instituição. No entanto, se não houver tal previsão, esse julgamento se dará pelos próprios árbitros nomeados, incluindo aquele que foi recusado por uma das partes como impedido ou suspeito. Então, a forma de julgamento e quem tem competência para julgar vai depender, a recusa do árbitro, vai depender do regulamento da Câmara, da instituição de arbitragem. Se não houver essa previsão, de regra, aplicando-se apenas a lei de arbitragem, quem vai julgar é o próprio árbitro ou o próprio tribunal arbitral. Essa decisão que vier a ser proferida para acolher a recusa e permitir, portanto, a substituição do árbitro, ou rejeitar a recusa e manter o árbitro atuando naquela arbitragem, é uma decisão, como todas as decisões proferidas no processo arbitral, que não é passível de nenhum recurso. E também não é possível que a parte vá imediatamente ao judiciário reclamar que na sua arbitragem está atuando um árbitro que ela entende impedido ou suspeito. Ela terá que permanecer na arbitragem, aguardar que seja proferida a sentença, e aí sim, contra esta sentença, que cabe apenas aquele controle que eu mencionei no nosso encontro passado, que é a ação de nulidade da sentença arbitral, ela poderá promover a ação de nulidade desta sentença sob justamente o fundamento que quem atuou como árbitro não poderia sê-lo porque estava impedido, tá certo? Então, quando se decide a recusa do árbitro, a exceção, isto não autoriza
que nenhuma das partes se dirijam ao judiciário para questionar a decisão proferida, tá claro? Ela só poderá ser questionada no único meio de controle das sentenças arbitrais, que é a ação de nulidade ou anulação da sentença arbitral. Oi, professora, sou eu, a Bianca. Professora, quando há uma suspeição, a parte pode arguir quando há uma sentença parcial? A ação de anulação? Isso. Sim, as sentenças parciais, o entendimento é que as sentenças parciais, elas podem ser imediatamente cumpridas, exigido o seu cumprimento, e, consequentemente, podem também ser objeto de ação anulatória. Né? Não faz muito sentido você ter uma sentença que pode ser exigida desde logo e que não possa ser desconstituída ou controlada pelo único meio que a lei dispõe, que é a ação de anulação. Então, quando houver uma sentença parcial, há a oportunidade, sim, de ser proposta a ação, que poderá ser, inclusive, por fundamento na atuação de um árbitro que não poderia ser árbitro. Não há dúvida que é possível, sim. É Bianca, né, que está falando? Isso. Obrigada, professora. Imagina. Então, voltando lá, vamos voltando aqui, espero que tenha ficado claro essa questão da independência, imparcialidade e dever de revelação, que é uma questão, como eu disse, central. A questão, aqui tem algumas questões que não são assim tão relevantes, mas é possível na arbitragem, aproveito para trazer à tona, é possível na arbitragem se escolher qualquer idioma para que ela seja realizada, salvo proibição, como no caso da União, que proíbe que a arbitragem seja realizada em outro idioma que não português, as partes têm liberdade de escolha quanto ao idioma em que será conduzida a arbitragem. Então, deve ser escolhido o árbitro que domine o idioma no qual a arbitragem tem que ser conduzida. Não faz o menor sentido escolher um árbitro que não fale o idioma, que não domine o idioma adotado na arbitragem. E aqui pode ser feito no Brasil em qualquer língua, até em sânscrito, né? Até em língua morta. A questão da competência e a questão técnica, eu também, da prova técnica, também já antecipei que vocês perguntaram, a competência do árbitro não significa que ele não possa ter a necessidade de nomear um perito para uma prova técnica, né? Por quê? Porque ele atua como juiz, ele pode determinar a realização de qualquer tipo de prova e ele não é obrigado a ter conhecimento técnico, nem produzir prova para as partes. Quando precisa registrar a situação técnica, obviamente precisa ser nomeado um perito ou escolhido pelas partes. Aqui a questão do árbitro que se revela no curso da arbitragem despreparado, eu também tive a oportunidade já de mencionar quando respondia à questão da AXA. Aí é um problema de má escolha. Vejam, do judiciário nós podemos reclamar porque não escolhemos os juízes para quem o processo é atribuído. Agora, escolher mal um árbitro é uma burrice das partes. Então, é responsabilidade das partes. Se elas escolheram mal, elas vão arcar com as consequências desta má escolha. Elas não podem, no curso do processo, simplesmente dizer, não, você é incompetente, você não conhece o tema, então nós vamos substituí-lo. Isto não é um andamento regular. Então, por isso que é tão importante, quando se faz a escolha do árbitro, ter certeza de que se está escolhendo o profissional adequado. Uma outra questão importante é que o árbitro, diferentemente do juiz,
pode e deve determinar o número de causas no qual vai atuar. E, inclusive, nessas soft law, nessas regras de sugestão de comportamento ético aos árbitros, se sugere até números que os árbitros devam assumir de condução de processo. É claro que isso não pode ser uma excrescência, como um projeto de lei, de que vai limitar o número, taxativamente, de arbitragens que cada pessoa pode conduzir. No entanto, o bom senso, a boa qualidade de trabalho indica que o árbitro deve aceitar processos que caibam na sua agenda. O árbitro não pode fazer com o juiz, deixar para o fim da fila, ter que atender coisas que vão aparecendo no dia a dia. Não, ele deve sim se dedicar e se dedicar com afinco, e aqui é que entra a qualidade da diligência, né? Se dedicar com afinco àquela causa, com profundidade e conduzi-la com a maior rapidez possível, inclusive racionalizando os custos, evitando que as partes tenham custos excessivos, tá certo? Outra questão, só para deixar também, para não deixar de mencionar essa qualidade exigida do árbitro, que é a discrição. A discrição não se confunde com a confidencialidade. Um processo arbitral, de regra, opta-se pela confidencialidade, isto não é obrigatório, mas há processos arbitrais que não são confidenciais, como acontece com os processos envolvendo as pessoas jurídicas de direito público. Mas isso não se confunde com discrição. Ou seja, nenhum árbitro, aliás, nenhum advogado deve sair por aí, infelizmente, a gente sabe que não é bem assim, no que diz respeito aos advogados, pelo menos, sair por aí comentando os casos que estão sob os seus cuidados. Se para o advogado isto já não é indicado, para o árbitro é absolutamente proibido. O árbitro não deve fazer qualquer comentário sobre casos que estão sob sua jurisdição. O comportamento discreto, então, é um comportamento reservado, mas isso não quer dizer que o árbitro tenha que virar um eremita, como diz o Carmona. E aqui nós temos uma circunstância que deve ainda ser levada em consideração. Embora a nossa comunidade hoje já seja bem grande, não só no exterior, como também no Brasil, ou seja, há muitos envolvidos na atividade arbitral, também não é menos verdade que muita gente se conhece, muita gente estudou junto, muita gente trabalhou junto, muita gente foi para a competição de arbitragem junto, etc, etc. Será que isso impede de que estes profissionais atuem uns nos processos dos outros como árbitros? Evidentemente não. A regra continua sendo a amizade íntima. O fato de a comunidade arbitral se conhecer não impede que um profissional atue como árbitro, no caso, conduzido por outro profissional. Então, o árbitro não tem que ser um eremita, mas depois que o processo começa, em que o árbitro foi nomeado para aquele processo, é claro que ele tem que tomar mais cuidado ainda nas suas relações com os advogados que atuam nos processos que estão sob sua jurisdição. Mas não quer dizer que ele tenha que viver como eremita. O juiz também não vive como eremita. O juiz também estudou com os advogados que atuam na sua judicatura. Né? Nessa altura da vida, por exemplo, na minha idade, eu tenho um grande número de contemporâneos que estão nos tribunais. Aliás, muitos já se aposentaram. Isso não significa que estes juízes não possam atuar nas causas dos seus colegas de banco de faculdade, porque serão impedidos os suspeitos. Então, o mesmo se aplica aos árbitros, tá? Previsão... antes de falar sobre a questão... Opa, pode falar, Axa.
Professora, o juiz, para fins acadêmicos, ele pode compartilhar alguns casos, né? E eu queria saber se o mesmo pode ser aplicado ao árbitro. Então, o árbitro é um professor universitário. Ele, nesse caso, pode compartilhar os casos? Só se for sem os nomes. Salvo casos que se tornaram públicos, né? Que vieram a ter publicidade, aí saiu em revista, saiu publicado num banco de sentenças, aí ele pode dar os nomes. Se não for um caso público, ele pode falar do caso, mas não pode declinar os nomes dos envolvidos, né? Sobretudo se for uma arbitragem confidencial. Terminado o caso, e não sendo uma arbitragem confidencial, até se poderia mencionar para estudo a sentença, mas pode-se usar a sentença, claro, mas isso sempre dependerá não só da descrição, mas também da confidencialidade. No que diz respeito ao juiz, enquanto o juiz está atuando, judicando numa causa, ele também não pode revelar sobre a causa a sua posição. Ele pode, sendo a causa pública, trazer como exemplo numa aula a questão envolvida, jurídica envolvida naquela causa. Então, a limitação maior do árbitro é exatamente em virtude da confidencialidade ser o mais comum nas arbitragens. Tá? Então, essa licença de uso acadêmico, ela é semelhante à do juiz, com o agravante, com a ressalva da confidencialidade que é comum nas arbitragens. Aí é que a gente tem bastante dificuldade, por exemplo, sempre usei sentenças para divulgar a sentença, mas sem os nomes, tem que divulgar a sentença sem os nomes, salvo aquelas que se tornarem públicas, tá? Obrigada, Pro. Então, voltando aqui rapidamente, a questão do ser juiz de fato e de direito, que eu já havia comentado, não comentei, perdão. Eu comentei que o artigo 18 estabelece, e o artigo 31, a equiparação absoluta entre juiz e árbitro. O juiz ser juiz de fato, o árbitro ser juiz de fato e de direito, e prestador de um serviço, significa que ele tem jurisdição para resolver todas as questões que lhe são postas, desde que dentro da perspectiva dos direitos disponíveis, e aplicar o direito ao caso concreto com vinculação das partes, ou julgar por equidade, se for a escolha das partes. Essa atribuição desse poder, né, é o objeto da prestação de serviço que ele vai entregar, como é do juiz, que é a decisão, né? É importante também deixar claro, que aqui não tem o que eu quero, então eu vou fechar. É importante também deixar claro que a questão... Eu fechei, gente, ou não fechei? Fechei o quadro? Sim. É importante deixar claro, porque estava mencionado ali, não vou deixar de tratar, a questão da responsabilização do árbitro por prejuízos causados às partes. Aqui é preciso tomar muito cuidado. Também aqui nós temos a equiparação entre árbitro e juiz. O árbitro, o juiz, assim como o árbitro, só serão responsáveis, e lá no caso do juiz ele tem o Estado antes dele, o árbitro é pessoalmente. Só serão responsáveis por indenizar as partes por perdas e danos se tiverem agido de forma ilícita, e por esta ilicitude trazido prejuízo às partes. Não quer dizer que, se uma decisão não for de boa qualidade, possa se processar o árbitro, como assim também não se pode processar o juiz. Então,
a responsabilidade civil do árbitro se restringe às mesmas hipóteses em que se pode exigir a responsabilidade civil do Estado. Só que o juiz não é processado diretamente, ele será por direito de regresso do Estado em face de si, e o árbitro é processado diretamente. Mas é necessário que ele tenha praticado um ilícito. E aqui eu chamo a atenção para o artigo 17 da Lei de Arbitragem, que é muito importante, que é a equiparação do árbitro enquanto detém investidura em uma causa a um funcionário público, de maneira que ele também praticará os crimes previstos apenas para funcionários públicos, prevaricação, corrupção, concussão. E, nestes casos, além da sentença poder ser anulada, como vocês veem aí no artigo 32, também é um caso típico em que o árbitro poderá ser processado para indenizar, quer dizer, pelos prejuízos ocasionados às partes. Né? Mas, então, cuidado que está limitado à prática de ilícito, e não porque a qualidade foi baixa. As câmaras, as instituições de arbitragem, elas são corresponsáveis? Não, elas não são. As câmaras, as instituições de arbitragem nunca deverão integrar nem as ações de anulação, nem qualquer ação que se promova em face do árbitro que agiu ilicitamente e trouxe prejuízo às partes. Então, a instituição de arbitragem não tem, ela é só, a instituição é, na verdade, apenas a estrutura que administra o processo, o procedimento arbitral. Ela não tem nenhuma ingerência no procedimento arbitral, salvo algumas hipóteses, como nós vimos, em que, por exemplo, é um órgão administrativo seu interno que vai julgar uma exceção de impedimento, né, a recusa do árbitro. Mas, ainda assim, ela atua como órgão administrativo, excepcionalmente jurisdicional, como nesse caso, mas ela não é parte da relação, ela não faz parte da relação árbitro-partes, tá certo? Muito bem, o que eu quero ainda, nossa senhora, já está acabando, chamar a atenção de vocês. A questão que quero chamar a atenção de vocês é relativa relativa ao procedimento que eu acabei não completando, como se dá o procedimento de escolha e como o processo só se inicia quando o árbitro aceita a sua nomeação. Isso eu ainda não falei para vocês. O árbitro é tão central na arbitragem que vocês podem ver no artigo 19 da Lei de Arbitragem que a arbitragem só se instaura quando o árbitro ou árbitros aceitam a sua nomeação. E esta questão da aceite da nomeação é importante porque ela envolve alguns passos. Primeiro passo é a própria escolha do árbitro. Quando eu quero indicar, e aí normalmente somos nós, os advogados, alguém para ser árbitro, o que é recomendável fazer? O recomendável é entrar em contato com a pessoa que se quer nomear e, de antemão, já verificar, primeiro, se ela tem disponibilidade de tempo para aceitar uma indicação. E, segundo, se ela não tem mesmo qualquer relação com as partes, relação anterior, que vá impedi-la de ser nomeada. Isto é ético e recomendado. Esta consulta não significa, de forma alguma, abrir o caso, discutir o caso com o árbitro. É apenas identificar as partes envolvidas, o tipo de temática, né, e verificar se ele tem tempo, disponibilidade e imparcialidade e independência para aceitar aquela causa. Então, é muito comum que se faça esse contato, o advogado faça contato com o potencial árbitro. Isto não tem nenhum
procedimento antiético. Aliás, esse procedimento é importante para dar celeridade à própria arbitragem. Feita a indicação, e aí, se nós estamos falando de uma arbitragem institucional, que é o mais comum, isso vai ser feito para a instituição de arbitragem, a instituição de arbitragem vai consultar os árbitros indicados, mandando aquele questionário ao qual eu referi. Esse questionário tenta cercar os temas mais relevantes para que se dê cumprimento ao dever de revelação. E esses questionários são muito bons porque eles estabelecem parâmetros para que se identifique o que precisa ser revelado, sem deixar que isso fique ou a discricionariedade do árbitro ou a exigência excessiva das partes. Respondido este questionário, e se não for identificado nenhuma incompatibilidade, os árbitros poderão aceitar a sua nomeação. E no momento em que aceitam essa nomeação, se tem também, de regra, a assinatura de um compromisso de independência. O árbitro assina que é independente e imparcial. E ele tem este compromisso firmado no próprio procedimento arbitral. Essa declaração de independência. Além da declaração de independência, normalmente, quando há aceitação do árbitro, se firma o documento que dá início efetivo ao processo arbitral, que é chamado de termo de arbitragem, o aditamento na nossa lei, mas normalmente tratado de termo como termo de arbitragem, ou até como missão arbitral. Documento importantíssimo que vai deixar pré-estabelecido todos os limites e o procedimento arbitral que se seguirá. Bem, ainda para falar do tema de hoje, ainda eu só preciso verificar se eu deixei escapar alguma coisa daquilo que eu havia me proposto a falar. Falei muito rapidamente do soft law, evidentemente, dos regulamentos, da forma como os árbitros são impugnados, né? Das consequências dessa impugnação. Deixa eu ver aqui. Falei também da diferença em se ter um árbitro único e em se ter um tribunal arbitral, e da questão mais relevante, que é justamente essa da imparcialidade, da independência, a sua diferença com a neutralidade e o dever de revelação. Bem, então agora eu gostaria, para não estourar demais o tempo que me é destinado, eu gostaria de responder perguntas, já que esse tema não é exatamente um tema simples, é um tema árido, mas se vocês tiverem lido os textos que foram recomendados, nós temos bastante coisa para perguntar, para elucidar. Nossa, que silêncio! Diga, Vitor. Bom dia. Bom dia, professora. Minha pergunta no procedimento, no processo arbitral, os procedimentos são autos? São denominados autos? Não, normalmente não se denomina de autos. O procedimento arbitral são pastas, né? Hoje em dia, há inclusive instituições que, assim como o judiciário, tem tudo informatizado, não tem mais o procedimento físico, mas se evita, Victor, nas arbitragens, e, aliás, o Carmona até comenta isso em passando no texto dele, que se evita a excessiva processualização da arbitragem.
tudo que nós pudermos ser menos formais e lembrar e não lembrar a formalidade do Poder Judiciário corrobora com a fluidez do procedimento arbitral. Então, se evitam esses termos, você vai ler uma ou outra pessoa escrever autos, mas não é comum que assim se refira ao registro do procedimento arbitral. São pastas, normalmente são pastas. E deve-se mesmo evitar esse formalismo, essa verborragia que já ficou incorporada ao procedimento estatal, embora venha evoluindo muito, é bem verdade, porque uma das características mais marcantes, que até referimos no encontro passado da arbitragem, é justamente a flexibilidade do procedimento. E, aliás, agora eu lembrei uma coisa que eu deixei de falar. A questão do prazo é tão relevante, da agilidade, rapidez no desenvolvimento do procedimento arbitral, que a própria lei previu, no artigo 23, que, não havendo nenhuma disposição diversa, o procedimento arbitral deve durar 6 meses. A sentença deve ser entregue em 6 meses. É normal que o procedimento dure tão pouco? Não. Normalmente, um procedimento dura 1 ano. É muito raro os que conseguem ser concluídos em 6 meses. Mas todos os regulamentos prevêem prazos para que o árbitro entregue a sentença. E é importante também notar que eu já vi, Ciro, já vou te dar a palavra. É importante notar que entre as hipóteses de cabimento da ação anulatória de sentença arbitral, está lá no artigo 32, uma delas é justamente a possibilidade de anular a sentença que foi entregue fora do prazo previsto na arbitragem. Ou seja, uma das maiores preocupações que os árbitros têm é serem ágeis, diligentes e rapidamente, não só impulsionar o procedimento com as ordens processuais, é assim que as decisões intermediárias dos árbitros são chamadas, né? E apresentar também com rapidez a sentença, seja o caso da sentença parcial, seja o caso da sentença final. Diga, Ciro. Professora, também nessa linha, não é nem propriamente sobre a aula de hoje, mas nessa linha da fluidez do procedimento, o que seria uma arbitragem expedita? Porque eu me deparei com isso essa semana. A arbitragem expedita, que algumas câmaras têm, né, reguladas, é uma arbitragem simplificada, em que se simplificam os atos processuais e, por esta razão, ela tramita de maneira muito mais célere que as outras. Normalmente, é uma arbitragem que não exige realização de audiência, não precisa de prova oral, normalmente ela é conduzida por um árbitro único, e os prazos estabelecidos são menores do que aqueles que normalmente se estabelecem para os diferentes atos, para apresentação de razões, para o árbitro emitir ordem processual e sentença. Esses procedimentos expeditos, eles são editados pelas instituições de arbitragem, inclusive para estimular que um determinado setor também adira à arbitragem, porque na expedita os custos são mais baixos, não é? E, com isso, atrai um tipo de conflito que, normalmente, para a arbitragem grande, seria antieconômico. Então, muito bom que você reparou, um procedimento simplificado que vem sendo adotado por muitas câmaras. As principais adotam. Então, é isso, é um procedimento simplificado. Rápido. Mas ele tem que estar previsto no compromisso arbitral? Ou... As partes podem estabelecer desde logo, na cláusula compromissória, no compromisso arbitral, ou, como elas elegeram um regulamento, quando se dá início, se ambas concordarem em adotar esse procedimento simplificado, não há impedimento para que o façam. Não é? Porque o fato de terem escolhido o regulamento já autoriza. A maioria das câmaras só permite que
seja adotado esse procedimento quando as duas partes concordarem. Ele nunca será vinculativo, obrigatório, se não estiver previamente previsto na cláusula, como você cogitou. Entendi. E ele, desculpa, mas ele estando previsto no regulamento da Câmara, ele é só um procedimento mais célere, quer dizer, não necessariamente mais econômico, ou seja, podem ter mais Não, árbitros, ele vai ser normalmente mais econômico, sim. também, Sim, mas a praxe é de terem 3 árbitros, por exemplo. não, é ter árbitro único. Ah, é? Interessante. Professora, A expedita tem árbitro único. Obrigado, professora. complementando só o que a senhora disse, recentemente eu escrevi um artigo com a professora Daniela Gabay sobre arbitragem expedita. Ah, é? Sim, Não mostrou? vai ser publicado esse ano ainda, se tudo der certo, que pela bom, Medina. que bom. E o tema do artigo foi arbitragem expedita, um estudo dos regulamentos e também uma análise empírica. A gente chegou a pedir para as câmaras dados de quantas arbitragens expeditas Que bacana. em andamento, e a gente viu alguns desafios que ainda têm que ser enfrentados por essa modalidade. E, basicamente, as câmaras, elas permitem que você adote o procedimento expedito, apesar de ser um procedimento cujo valor da causa seja significativo. Uhum. Ainda assim, tem a possibilidade de que o comum é que sejam procedimentos cujo valor seja até 1 milhão, 1 milhão e meio o valor da causa, mas não foi muito aderido ainda. Tem muito espaço para crescimento. Eu tenho acompanhado que tem uma certa dificuldade ainda, embora seja muito interessante, ainda tem uma certa dificuldade. Sim. O Kansas CBC, se eu não me engano, tinha 2, 3 procedimentos nos últimos 3 anos, o CMA1, a Camarb não forneceu os dados, e a CCI era a que mais tinham 4, 5. A Fiesp, né? A CCI. CCI. E, basicamente, só precisa atentar ao fato de que vai ser um procedimento que não vai permitir uma dilação probatória muito grande, mas, apesar disso, quase todos os procedimentos que foram por arbitragem expedita, curiosamente, tiveram audiência. É? Sim. Normalmente não deveria ter audiência para colheita de prova oral, não deveria ter, né? Exato, mas tiveram, porque os regulamentos, eles tendem a deixar em aberto, eles recomendam que não tenha, mas que o árbitro ele tenha discricionariedade para, caso ache necessário, que haja essa audiência, da mesma forma que algumas câmaras elas estipulam que, se o valor da causa extrapolar o que eles entendem como mínimo, a parte ela pode optar ou não por converter num procedimento comum. Mas, ainda que ela escolha por permanecer expedito, o valor da causa, o valor recolhido pela Câmara e para os árbitros vai ser de acordo com a tabela comum. Então, tem algumas variações, mas é um tema muito interessante. Eu fiquei feliz com a pergunta do Ciro. Muito, muito interessante mesmo. E é um tema em expansão ainda, né? E, do ponto de vista, digamos, mercadológico, as instituições têm interesse em trazer alguns litígios que normalmente não adotariam a arbitragem, mas isso ainda não está acontecendo, né? Mas é um dos objetivos também, a adesão, né, de outros tipos de litígio que normalmente não se escolhe a arbitragem, né? Mas é muito interessante, muito bom, Bianca. Quando o artigo estiver tornar-se público, não esqueça de dividir conosco. Professora, mas não tem problema nenhum, eu posso compartilhar depois com vocês em prelo. Você já pode? Que maravilha, que maravilha. Então, vamos ter um material muito ainda melhor para tratar desse tema. Eu me lembro que eu participei de uma conferência quando foi lançado o expedito lá na Fiesp-Ciesp, né? E que isso tem sido uma tendência nos últimos anos, né? Das câmaras adotarem esse procedimento simplificado. Mas
Ainda não pegou muito bem, como disse a Bianca. Muito bom. Muito bem, gente. Que mais? Tudo isso é importante lembrar que a arbitragem tem um custo, sim, normalmente considerado elevado, se considerado imediatamente os desembolsos das partes, mas é sempre importante levar em conta que, como as arbitragens duram muito menos que os processos estatais, se projetados estes valores no tempo, elas muitas vezes se tornam, inclusive, mais econômica que os processos estatais envolvendo valores semelhantes. É uma ilusão pensar que um processo estatal que demora 20 anos para terminar seja mais barato que uma arbitragem que dura 2 anos, ainda que os desembolsos imediatos sejam maiores, né? Aliás, a professora Selma Lemes também tem um estudo a respeito, em que ela acaba demonstra, a partir de um estudo científico, né, da pesquisa científica, que muitos processos estatais são mais caros que as arbitragens. O que mais, minha gente? Nada mais? Nenhuma outra pergunta? Bom. Professora, se ninguém quiser, mas só para deixar um recado aqui, para qualificar, né, quem tiver interesse e tal, vai ter no dia 11 e 12 de abril o Congresso da AGU sobre administração pública, arbitragem e administração pública. Ah, é verdade, é verdade. Quem quiser participar, talvez seja interessante, né? Sim, muito interessante. Depois, se puder divulgar, inclusive, para os presentes, né? Também relembro aí o grupo avançado, que semana que vem tem aula com o Carlos Elias sobre árbitro de novo, né? Mas aí com estudo avançado do livro do Carlos Elias também. Vou deixar para vocês, próximo tema é um tema que me parece muito, muito relevante, quer dizer, todos são, né? Mas que é muito relevante, que é justamente o procedimento arbitral. É um tema denso, porque tem muita coisa para ser abordada, até referimos algumas coisas do procedimento. E, que bom, Ciro. E eu vou deixar algum texto para vocês também a respeito, mas é importante que vocês, já conhecendo o tema, procurem ler, e assim nós teremos um material, né, de conversa muito mais agradável. Mas é um tema denso esse do procedimento, que nós vamos falar desde a instituição, que nós vimos hoje se dá com a aceitação da nomeação do árbitro, até a sentença arbitral. Tá? E aí, essas questões todas que vocês levantaram, como é que se desenvolve o procedimento arbitral, vão ficar mais claras. Tá certo? Nada mais, minha gente? Bianca? Perfeito por mim, professora. Aí, caso a senhora queira me encaminhar os textos, eu envio aos alunos por e-mail. Tá, eu vou encaminhar assim. Não é um tema que tenha muita coisa escrita, o procedimento, porque se costuma escrever sobre as partes do procedimento, não é? Mas, de todo modo, é muito importante que vocês leiam alguma coisa para ter uma visão melhor no nosso próximo encontro. Tá bem? Então, um bom final de semana para vocês, prazer em revê-los, aproveitem a semana e não deixem de comparecer no próximo sábado. Beijo grande para vocês, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, professora, obrigada. Tchau. Obrigada, Viviane. Fico contente que você tenha gostado.